Fala pessoal, bem-vindo mais uma vez à nossa live. Eu vou estar explicando aqui o nosso operacional que a gente usa a favor dos sinais. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero deixar bem claro aqui, principalmente para quem é novato, que os sinais ele é nada mais nada menos do que uma oportunidade dentro do mercado. São sinais probabilísticos, né? Que são catalogados com horas de antecedência e o mercado simplesmente pode mudar depois de algumas horas. Então eu mando uma lista agora, né? E quando for, faltam 7 minutos para meia-noite, e quando for amanhã às 7 da manhã, alguém pode me falar olhar a lista lá rapidinho e me falar um sinal que tenha por volta de 7 da manhã, alguma coisa do tipo, em M5, por favor, pessoal, que é o nosso forte. Se puder me confirmar aí, fala aqui no chat pra mim, só para dar um exemplo para vocês entenderem. Rapidinho, ó lá, pronto, Patrick falou aqui, ó, 7 da manhã, Euro AUD, uma cal. Então o que acontece, galera? Daqui para 7 da manhã vão se passar 7 horas, né? Então ele está falando que vai ter uma oportunidade improbabilística, né? Às 7 da manhã, no par Euro AUD, uma cal. Então todos aqui sabem, a primeira coisa que eu deixo na nossa lista é o que? Nunca entre contra a tendência. Porém, daqui a 7 horas, o mercado, no par Euro AUD, pode simplesmente haver uma reversão e o que era uma tendência de alta pode se tornar uma tendência de baixa. E no momento que você for entrar numa cal, se você for seguir à risca essa oportunidade que o sinal está te falando das 7 da manhã, você pode acabar se dando mal. Claro, caso não haja uma análise minuciosa em cima disso. O que é uma análise minuciosa, X-Espírito? É quando você... É uma estratégia milagrosa, é algo do tipo? Não é nada disso. Quando eu falo uma análise minuciosa, eu estou falando de confluências, né? Você buscar 1, 2, 3, 4, 5, quiçá até 10 confirmações, né? Porque 1 ou 2 confirmações é muito pouco. E se você tem um sinal que ele te fala que é uma cal em um determinado par de moeda e esse par de moeda simplesmente está numa tendência de baixa, você está indo contra a tendência. Significa que você já está entrando perdendo. Você já está entrando perdendo já pro mercado, né? O mercado está na tendência de baixa e o sinal tá mandando você comprar. Fala, Yurizão. Não, agora aqui só é aula, velho. Vou explicar o operacional aqui pra galera usar a favor dos sinais. Vou analisar o sinal agora de meia-noite e 10. E eu tô gravando essa aula para subir lá no nosso canal do YouTube para as pessoas poderem assistir quantas vezes for preciso. E não vai acontecer a operação porque o payout tá um lixo, né, velho? Tem condições nenhuma de a gente operar com um payout desse 75%. O mercado hoje tá muito fraco em termos de negociação, né? Acredito que vai voltar aí só na madrugada. E olhe lá, se não voltar só pela manhã. Então acredito que muita gente aí que for pegar o madrugão vai passar mal com esse payout, né? O digital até deu uma melhorada aqui, foi para 79%, mas o mercado ainda continua bastante fraco. Você vê que as velas estão bem devagar, né? Você pode perceber, ó, malmente ela sai do lugar. Você vê que o mercado está bem fraco esse horário. É um dia típico, né, pessoal? Porque esse horário de 10 da noite, 10 e meia, meia-noite inclusive, o payout já está na casa superando os 80%, né? Então hoje é um dia típico aí. Então o que acontece, galera? Quando o sinal te fala que é uma cal e o par de moeda naquele horário está numa tendência de baixa, você já está entrando perdendo no mercado, né? Você já está entrando no jogo já tomando 1-0. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que buscar confluências, confirmações para que você vire esse jogo e no momento que você vire esse jogo, você se torne mais assertivo no momento que você for abrir essa ordem de cal. Se você não achar confirmações, eu recomendo que você deixe até o sinal passar. Mas, X-Espírito, por que deixar o sinal passar? Porque se você não tem confirmações,
você vai estar indo mais pela sorte do que por análise. E eu já cansei de falar aqui para quem está comigo desde o início desse projeto, as opções binárias não é sorte. Sorte é lá nos cassinos, nas roletas, né? Aqui é análise, aqui é coisa de profissional. E por que eu falo para deixar passar? Porque, pessoal, eu mando cerca de 80 sinais diariamente, né? O nosso projeto fala de 60, mas eu sempre acabo extrapolando. Mando uma média aí de 20 sinais em cada tempo de expiração, 20 para M1, 20 para M5 e 20 para M15, é a média, mas eu sempre mando mais que a média. E aí o que acontece? Eu mando essa quantidade de sinais, não é querendo dizer que é para vocês ficarem o dia inteiro na frente do computador, operando, né, na ganância, pegando os 80 sinais que são enviados, entendeu? Em nenhum momento eu falei isso, e em nenhum momento jamais eu vou recomendar isso para vocês, porque isso é extremamente perigoso, né? Quanto mais tempo você fica exposto ao mercado, né? Quanto mais tempo você fica exposto ao mercado, mais risco você tem de tomar uma rasteira dele. E aí o que acontece? Então você tem que buscar sim confluência, você tem que buscar confirmações para que sua ordem seja mais assertiva, entendeu? Então o que acontece? Os 80 sinais que eu mando diariamente ali, podem reparar que é uma quantidade suficiente nos 3 turnos, madrugada, manhã e tarde. Não é querendo dizer que é para você entrar em todos. E eu só mando aquela quantidade de sinais simplesmente pensando na flexibilidade das pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que vão pegar a sessão da madrugada, tem pessoas que não têm condições e só vão poder pegar os sinais pela manhã, e tem pessoas que trabalham e só vão poder pegar os sinais no turno da tarde, né? Então é só por isso que eu mando aquela quantidade de sinais, mas não é querendo dizer que, pô, o X-Espírito mandou 80 sinais, eu vou sair pegando tudo. Não é bem assim. Piorou você entrar às cegas achando que o sinal vai fazer milagre. Ele não vai fazer milagre, ele é uma possível oportunidade, mas ele tem que ser acompanhado de uma análise minuciosa. Como o Giovanni está falando, para bater a meta de 1,5% ao dia, 3 sinais basta. E eu lhe digo ainda, Giovanni, que com 3 sinais, 4 sinais, você ainda bate mais do que 1,5% de sua meta, arriscando ali 1% só da sua banca em cada operação. Eu já fiz esse exemplo. Pessoal, toma cuidado com o áudio aí, por favor. Fala, Júnior, nosso amigo de Angola. Satisfação, meu querido, ter você mais uma vez aqui. Infelizmente a gente não vai poder operar hoje, Júnior, por causa desse payout aqui, mas eu estou explicando o meu operacional para que vocês, aquilo que a gente conversou mais cedo, para que vocês sejam mais assertivos nos sinais. Entendeu, pessoal? Beleza, irmão. Então o que acontece, galera? O que é que eu costumo falar? Que o básico ele sempre funciona, ele sempre vai funcionar. Alex tem uma dúvida aqui: se macro tiver LTB e micro tiver em LTA, deixa passar ou opera a favor ou contra? O Alex, nesse caso, eu costumo ver o mercado em macro para poder para ver para onde que o mercado está se encaminhando. Mas só que você sabe que muitas das vezes tem aquelas correções, né? Você vê que está em uma tendência de baixa, mas sempre tem uma vela verde, né, que está corrigindo ali o preço. E muitas das vezes é nessa oportunidade que a gente pega ela nos sinais probabilísticos, entendeu? Mas de qualquer forma, eu sempre recomendo que você busque mais de 2, 3, 4, 5 confluências. Que confluências são essas, X-Espírito? As confluências que já existem dentro do mercado. Coisas simples do mercado, entendeu? Vocês já sabem a minha pegada, vocês sabem que eu não trabalho com indicadores, né? Não tenho nada contra, entendeu? Para quem usa, se alguém usa e está dando certo, pô, bacana, né? Já me falaram muito que você usa banda de Bollinger? Não, nunca usei e não pretendo usar. Você usa médias móveis? Também não usei e não pretendo usar. Pô, mas eu uso e dá muito certo. Pô, que bom. Continue assim. Continue assim. Ó, payout voltou, tá vendo? Maravilha, ó. Foi o que eu imaginei, que meia-noite voltaria. Meia-noite certinho, a IK Option obedeceu a gente aí. Valeu, Luiz. Brigadão. Mas foi a informação que eu tive mesmo, que por volta de meia-noite ele voltaria ao normal. E ele voltou. Então o que acontece, galera? Eu sempre trabalho com básico. O que é o básico de espírito? É isso aqui, ó. O básico é isso aqui, ó. São as ferramentas gráficas da corretora IK Option. São ferramentas gráficas que é usado no Forex e em outros mercados, em outras modalidades do mercado financeiro, né? Eu estou falando o quê? De linha,
eu estou falando de tendência, LTA, LTB, eu estou falando de linhas horizontais, que é simplesmente suporte e resistência, eu estou falando de linhas de Fibonacci. Então, o que é que você pode usar a favor? Vamos lá. Me falaram que tem um sinal agora, já vamos logo na prática, tem um sinal agora 00:10, daqui a 7 minutos, no Euro USD. Maravilha. Deixa eu colocar aqui no digital, para a gente poder pegar esse payout aqui de 87%. Ó, nosso público até já aumentou, né? Obrigado aí, viu, pessoal, mais uma vez. Vou estar presente aí na nossa live. Né? Então, tem um sinal agora 00:10, uma call no Euro USD. Você vê que o mercado ele ainda está passando por uma correção, né? Mas você vê que se a gente for analisar aqui, ele claramente está numa tendência de queda, né? Então, o que é que eu já faço aqui? Você já coloca logo a expiração em 5 minutos, né? Porque é um sinal de 5 minutos, gráfico de 5 minutos. A primeira coisa que eu faço é traçar a Fibonacci. Então você vem aqui em ferramentas gráficas, linhas de Fibonacci, você vai puxar aqui com mais ou menos 2 horas de antecedência. Então se o sinal é 00:10, a gente vai estar puxando aí ele mais ou menos de 11:10, né? 11:10, 10:10, perdão, 10:10, 11:10, 00:10. Então 10:10 está mais ou menos aqui no pico. Eu vou puxar aqui de 10:05, viu, pessoal? Pode ter sim aí uma tolerância aí de 5 minutos, 10, 20 minutos, ou seja, 2h05, 2h10 de antecedência. Né? E aí o que é que está acontecendo? A gente procura aqui, ó, depois você vem aqui M15 ou M30, que são os mercados mais fortes, e aí você procura uma resistência. Ó, você vê, nós temos uma resistência aqui no pavio dessas velas de 22h45. Pessoal, ó, cuidado com o áudio aí, por favor, é proibido o áudio. Isso, pode ser também. Ó, nós temos uma resistência aqui M15, ó, acima dos pavis de 22h45, e a gente volta para M5. Na verdade, eu tenho que procurar, você tem que traçar também um suporte. Você tem que procurar um suporte. Se alguém já estava analisando esse par aí, já achou esse suporte e puder me passar aí, eu já agradeço, para a gente adiantar aqui nossa análise. E aí você pode voltar aqui, pessoal, ó, no gráfico, para poder ver as confirmações, se ele realmente foi respeitado em dias anteriores. Vou sim, Júlio. Ô, Alexandre, pode me passar a taxa aí de suporte, por favor? Para eu explicar para a galera aqui como é que é feito o nosso operacional. O Alexandre é uma das pessoas que está junto com a gente aí no time, viu, pessoal? Para ajudar vocês. Ó, tem um suporte aqui na 814, ó. Tá próximo a 61.8 e ele está buscando, e ele já está sendo rompido por essa vela que antecede a vela do sinal. Então o que que acontece aqui, galera? Como é que é feito a minha análise em relação... Aqui você também pode traçar um corredor de LTB, né? Você pode traçar aqui também um corredor de LTB. Ó, você vê que até então ele está sendo respeitado. Ele não rompeu a LTB. Então o que que acontece? E aqui você tem as linhas o que é a linha? É onde você marca os topos que foram formados, né? Você vê que aqui foi formado um topo
No momento que ela desce, corrige, forma um topo, desce, sobe de novo, corrige, mas ela não rompe esse topo aqui. Cá em cima tem um outro topo também, tá vendo? Aqui em cima também tem um outro topo, percebam, né? Que é uma tendência de queda, é aquilo que eu estava falando para você, Alex, tá vendo? É tendência de queda no mercado macro, mas veja que quando você volta para M5, por mais que ele esteja em tendência de queda, ele sempre tende a corrigir, ó, pan, corrigiu, pan, corrigiu, agora está descendo de novo, seguindo a tendência, percebe? R$799 mais próximo. Tem uma resistência aqui no 799, né, Alexandre? Foi onde eu marquei. Olha lá, certinho. É IM15, é um suporte aqui. Então, galera, o que acontece? Pessoal, cuidado aí para riscar a tela aqui, viu? Estão riscando a tela aí. Se não sabe mexer no zoom, não precisa ficar toda hora igual menino pequeno futucando, não. Para não atrapalhar a gente, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Olha só, corredor de LTB, marcamos aqui os topos, né? Onde teve as correções do preço. Né? Marcamos os topos aqui, marcamos uma resistência e um suporte M15, né? Então o que acontece? Você vai começar a analisar isso. Então olha só, que confirmações você vai buscar aqui. Ele não rompeu a LTB, né? Ele não rompeu a LTB até então, ele está falando que é uma call. Tem esses topos aqui onde ele não rompeu o topo, onde ele poderia continuar subindo, ele não rompeu a resistência. Ele simplesmente veio de baixo para cima, que o que a Fibonacci me fala? Quando você vai olhar sempre para 23.6 e para 61.8, para 100 e para 0. Isso aqui, essas quatro taxas é onde você vai olhar para ela em dias normais de mercado, que é no caso de hoje, de segunda a sexta. Em sábado e domingo, que é em OTC, você só vai olhar para 23.6 e para 61.8, porque foram as únicas duas taxas que até hoje eu vi sendo respeitadas em OTC. Não olhe para as outras taxas porque ele costuma não respeitar. E aí você pode tomar loss. Porque vocês sabem que o mercado não está aberto. É um gráfico manipulado pela corretora. São algoritmos, né? O OTC. Mas a 23.6 e a 61.8 é bem respeitadas nos finais de semana. Mas em dias normais você pode olhar para essas quatro taxas. E o que acontece aqui? Quando você antecede o sinal, que você está analisando o sinal agora de 00:10, e o gráfico está vindo de baixo para cima, né? De baixo para cima, no momento que ele rompe a 23.6 e ele termina acima respeitando determinada resistência, a próxima vela tende a cair, né? A próxima vela tende a cair. E aí o que acontece? Isso nesse caso para seguir a tendência, né? Mas aí você pode estar se perguntando, mas Espírito, nesse caso aí ela não caiu, ela continuou subindo. Sim, essa vela aqui, ó, mostrou isso pra gente. Você vê que a vela que antecedeu deixou um pavio, né, indicando que ela poderia haver uma reversão e continuar subindo. E ela foi o que aconteceu, ela subiu. E essa vela aqui, ó, terminou uma vela de força com pouco pavio. Se você for em M1, você confirmaria isso mais ainda. Porque não existe só um tipo de gráfico, entendeu, pessoal? Então o que acontece? Ele continuou subindo, né? Na terceira, ele subiu de novo. E aí agora, ó, ele rompe, na terceira vela verde, ele rompe a 61.8. Ou seja, nesse caso aqui, você tem a confirmação do rompimento da 23 da Fibonacci, você tem mais uma confirmação, que é o rompimento da 61.8, e ele não tem força para buscar essa resistência cá de cima, e ele não rompe esse topo que foi formado aqui. E aí o que acontece? Se eu digo que quando ela rompe as taxas da Fibonacci, a 23 e a 61, e ela termina acima respeitando a determinada resistência, a próxima vela tende a cair, e foi o que aconteceu. Quem está comigo aqui desde o início, que já conhece o nosso operacional, Eliezer, Erivaldo, a galera aí que já está, o Alexandre, Lu, né, Yuri, o Ine, a galera que já está comigo aí desde o início, que já está dominando bem, Rafa, né, que já está dominando bem o nosso operacional, saberia que no momento aqui que ela rompesse a 61 terminando acima, o próximo iria entrar com put e ia ser uma vitória, né? E foi exatamente o que aconteceu, entendeu? Então, basicamente, são esses tipos de confirmações que vocês vão buscar. Tem mais uma confirmação, onde a gente aprendeu com o nosso queridíssimo Fábio, né? Eu compartilhei esse conhecimento com todos vocês, que é o chamado
padrões de cores, né? O que acontece com padrões de cores? Geralmente, isso é probabilidade, entendeu, pessoal? Não é uma regra, não. Nunca, jamais olhe isso como uma regra. Ah, X-Espírito, mas tocou numa resistência, eu vou dar um punch. Sim, beleza, tocou numa resistência, bacana. Mas e aí? É muito pouco. Só tocar na resistência não quer dizer nada. Entendeu? Ele pode, tocou na resistência, beleza, mas ele pode romper essa resistência se você tomar um loss. Entendeu? Então o que acontece? Tocou na resistência, pô, bacana, tocou na resistência, mas e a Fibonacci tá falando do quê? E a tendência tá indo para onde? E a vela tá terminando como? Terminou com força, sem força? Deixou um pavio de reversão, não deixou? Como é que terminou essa vela? Como é que a vela que antecedeu terminou? Foi um doji? Não foi? Como foi? Então assim, busca, pessoal, sempre mais de uma confirmação. Sempre mais de uma confirmação. Uma ou duas confirmações não é o suficiente. Você pode dar loss, você pode dar gain, bacana, vitória, mas você pode também ser derrotado. Entendeu? E aí você acabar tendo que ir para o martingale, que tem sido o suicídio de muita gente por aí. Né? Muita gente fica com medo de ir no martingale, acaba ficando no prejuízo. Entendeu? Então assim, sempre busque mais de uma confirmação. Então o que a teoria das cores fala também? O que eu estou dizendo para vocês, que vocês não devem levar isso como regra, e sim como exceção. Né? Toda vez que ela termina uma sequência de velas verdes, se a segunda vela terminar vermelha, quebrou o padrão, a tendência, se a vela que anteceder essa sequência de velas verdes terminar vermelha, ou seja, já quebrou o padrão, a tendência, ou seja, a probabilidade é que a segunda vela termine vermelha. Né? Então nesse caso aqui ela poderia derreter. Então, mas nesse caso aqui, Espírito, se ela terminar verde, na segunda aqui, no Gale 1, você pode ganhar. Porque ela terminaria vermelha, aqui você daria um punch, ela terminaria verde, você estaria na derrota, e na segunda, no Martingale 1, ela derreteria. Porque veja que ela está respeitando a resistência. Ela está querendo romper, mas não está com força. Aqui, no sinal, está dando bom. Você vê que ela derreteu e teve uma confirmação, né, e teve uma correção do preço, e por enquanto está dando bom. De primeira, o sinal de 1,10. Olha lá, foi o que aconteceu. Vitória. Tá vendo? Mas só que, Espírito, você entraria aqui com a cal, assim, confiando no sinal? Não, eu não entraria, sinceramente. Estou falando de coração. Aqui eu perderia essa oportunidade. Por que eu perderia essa oportunidade? Porque eu estou vendo aqui, ela não buscou resistência. Ela não rompeu o topo. Ela rompeu 23 a 61. Ela terminou a vela que antecedeu vermelha. E ainda por cima, uma vela sem pavio. Na minha análise aqui, eu acreditaria que essa vela iria derreter. Então eu não daria, eu não daria uma call. Eu não seguiria o sinal. Eu esperaria para ver como é que ela ia terminar. Caso ela continuasse derretendo, que era o que eu imaginaria, eu iria entrar no Martingale 1 como primeira entrada. Mas nesse caso aqui, ela teve a correção, terminou verde, deu vitória de primeira. Tudo bem, perdi a oportunidade. Mas é como eu falo sempre, eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Porra, deu bom. Você não. Poxa, Espírito, mas deu bom, você não ganhou. Beleza, passou. Mas se desse loss, eu iria perder. Aí seria obrigado a ir no Martingale 1 para não ficar no prejuízo. Entendeu? Então, geralmente não é isso que eu gosto de fazer. Na verdade, pessoal, essa é uma das novidades que eu queria falar com vocês também. Entendeu? Que a partir dessa semana aí, eu vou confirmar se na live de amanhã ou se na live de quinta-feira já começa, a gente vai trabalhar com price action e vamos trabalhar com mão fixa sem martingale. Então, se o placar da live for 9-1, um exemplo, que eu passo 10 sinais e a gente dê 9-1, vai ser 9 vitórias e uma derrota. Se a pessoa entrar com R$10 de mão fixa em todos os sinais, pode botar na calculadora aí com payout 87%, você vai ver que no final das contas você vai sair com lucro. Se for 8-2, pode botar na calculadora aí que você vai ver que você vai sair no lucro. Entendeu? Eu vou estar buscando isso, eu busquei isso e vou estar trazendo isso para vocês nas nossas lives para a gente se livrar desses miseráveis, desses galinhos. Né? Porque realmente... Eu dei até pause aqui na gravação da tela. Todo mundo me ouvindo bem aí, né? Ah, sim, voltou. Acho que foi minha internet aqui e ainda não está colaborando. Bom, que bacana. Pronto. Então, porque, como eu estava falando, né?
Porque realmente, né, os martingales vem trazendo aí bastante dor de cabeça para muita gente, né? Então assim, só para confirmar, galera, a confluência que eu falei da teoria das cores, né? O que é que acontece? Olha só como eu disse a vocês, ó. Quebrou o padrão, tá vendo? Ó, veio uma sequência de velas verdes, quebrou o padrão, ficou vermelha. Se a gente segue aqui a teoria, a gente daria um punch acreditando que a segunda vela terminaria vermelha. Ela subiu, teve a correção, terminou verde. Quem foi no Martingale 1 daria bom. Olha como ela já está respeitando, tá vendo? Então, teoria das cores é uma regra? Não, não é uma regra. É só mais uma confirmação. É só mais uma confluência para você trazer ao seu favor, para que você seja mais assertivo no momento de você abrir uma ordem de compra ou venda. Entendeu? Então, é isso que eu queria. Tem algum sinal próximo aí? Por agora, meia-noite e pouco? Sabem me dizer? Se alguém puder olhar a lista lá. Se tiver, pode me falar. Pra gente poder analisar aqui. Se tiver só lá para depois de 1 da manhã, então não precisa. Deixa passar. Ó, meia-noite 45, euro USD, um put. Ah, aqui mesmo. Boa, valeu, Alexandre. Dá pra pegar essa. Sim, dá pra pegar. Dá pra gente ficar aqui mais. Ah, mas é M15? Ah, não é M5 não? É M15, né? Ela é M15. M15 também dá pra gente analisar. Deixa eu ir pra M15, porque que a M15 vai dizer pra gente. Ó, quase a mesma coisa. Um topo aqui, tá vendo? Topo aqui. Corredor de LTB, tá vendo? Você vê que tudo bate certinho com o M5, ó. Mesma coisa, LTB, Fibonacci com 2 horas de antecedência. Ó, Rafael falou que entrou no punch aqui, ó lá. Deu bom, ó. Rafael disse que entrou no punch aqui, deu bom pra ele, tá vendo? Um insaço. Ah, o Luiz Henrique também entrou. Júnior também entrou. Bacana. Sempre tem um doido, velho. Sempre tem um doido na live, galera. Que vai mesmo. Sempre tem. Ó, o Rodrigo também entrou, tá vendo? Chat, tem uma dúvida. Nesse corredor de LTB tem outro topo bem lá atrás. Tem algum tempo para traçar LTB? Velho, não existe uma regra, não. Aqui, ó. Eu puxei de cá de cima, mas você pode puxar. Opa. Ó, Abraão, olha o áudio aí, meu querido, por favor. Júnior, meia-noite e 35, Macau, euro USD. É o que? É sinal da lista? Fala, Norato. Satisfação te ver aqui de novo, meu filho. O Júnior mandou ali euro USD, meia-noite e 35, Macau. Eu não sei, deve ser algum sinal dele. Não está na lista, mas podemos analisar. Ah, show de bola, pronto. Sim, em relação, tirando a dúvida do Iago lá. Ô, Iago, em relação a LTB, as linhas de tendência, você pode traçar com 3 horas também, 4 horas, a mesma pegada, velho. Entendeu? Nunca com muitas horas de antecedência, né, irmão? A gente tá aqui agora meia-noite, você não vai traçar uma LTB, por exemplo, daqui, né? 10 e 15 da manhã. Mais de 12 horas de antecedência. Não tem lógica, né? Poderia traçar? Sim, poderia. Mas busca 4 horas de antecedência, né? Entendeu? Não faz sentido, justamente. Então, você vê que M15 ele tá respeitando também, ó. M15 ele tá respeitando. Essa vela aqui, pessoal, e M15 vai terminar meia-noite e meia. Ela começou meia-noite e 15, ela termina meia-noite. Como é uma vela de 15 minutos, ela vai terminar meia-noite e 30, né? E aí vai ter mais uma vela de meia-noite e 30 a meia-noite e 45, é depois que vai vir a vela do sinal. E aí é onde você vai estar fazendo toda essa análise para saber se vai ser uma boa entrada meia-noite e 45 ou não em M15. É só buscar todas as confluências, entendeu? Nesse caso aqui do M15, você já está entrando no jogo ganhando.
Já está 1 a 0 para você. Por quê? Porque o sinal é put, né? E você tá... E o sinal é put e você está a favor da tendência. A tendência é de queda. Pode ver aqui que o M15 é o mercado macro. Você vê que ele está... Claro, teve a correção aqui, mas se você for voltar bem o gráfico, você vai ver, ó, desde 10h45 da manhã que ele só faz despencar o preço. Mas só que o nosso amigo ali, Júnior, falou aqui de meia-noite e 35 EURUSD uma call em 5 minutos. Então são meia-noite e 23, né? Meia-noite e 25, daqui a 10 minutos, daqui mais 2 velas, né? Então o que acontece aqui? O que que eu acabei de dar uma entrada no EURUSD, uma call. Show de bola, Alexandre. Então o que é que eu, pessoal, aqui venho torcer para que esse sinal aí que o nosso amigo Júnior passou seja mais favorável para a gente. Um determinado rompimento de uma LTB, né? Porque aqui ainda tem o que? Vai terminar essa vela, vai iniciar mais uma, mais outra, e aí depois vem a vela do sinal. Então o que é que ficaria favorável para a gente, por exemplo? Sendo que ele é uma tendência de queda. O rompimento desse topo aqui, onde teve a correção do preço, o rompimento da LTA, o rompimento dessa resistência, né? O que é que vocês aprenderam? Que quando ele rompe uma resistência, né? Ou um corredor de LTB, ou ele ultrapassa um determinado topo que foi criado anteriormente, e se ele terminar um candle de força, por exemplo, o que a gente aprendeu? Que se ele acontece isso, a tendência, a probabilidade é ela continuar o caminho dela. Então se ela rompe aqui, ó, um LTB, se ela rompe uma resistência, se ela rompe esse topo aqui que foi formado anteriormente, a tendência é que ela siga o caminho dela, continue subindo. E aí o sinal de meia-noite e 35 de call que o nosso amigo Júnior passou fica favorável para a gente, entendeu? Mas se no momento aqui, um exemplo, que ela respeitasse a LTB, ela respeitasse a resistência e ela começasse a despencar, né, já não ficaria tão favorável para a gente, porque a probabilidade era a gente dar um call e ela continuar derretendo e a gente tomar loss, entendeu? É o que eu estou dizendo em relação a sempre você buscar 2, 3, 4, 5 confluências a favor do sinal, para que você seja mais assertivo e consiga driblar os martingales e os possíveis hits, né, os possíveis loss que tem na lista, porque toda lista probabilística sempre tem um loss ali no meio, pessoal. Quando você fala romper a resistência, é quando termina a vela rompendo a resistência, ou só o fato de romper durante M5 e depois volta? Não, Júnior, se ele rompe e volta é um falso rompimento. Aí se ele rompe e volta, se ele termina próximo à resistência e a próxima vela nasce colado com a resistência, ou muito próximo, aí a probabilidade de ele romper é muito grande, entendeu? Agora se ele rompe e volta, termina cá embaixo, deixa um pavio grandão, pô, então quer dizer que foi um falso rompimento, a não ser que derretesse até o suporte ali da 799. Ali pode ser favorável para uma call. Sim, aí, Rafael, justamente. Eita, que hoje é dia de buscar Soros nível 5. O Rafael falou uma coisa certíssima também, pessoal. Você vê que tem um suporte muito forte aqui na 799, né? 1.10 799. Se ele derrete aqui, se ele respeita a resistência, a LTB, se ele respeita a resistência e ele derrete aqui e respeita o suporte, aí sim seria favorável a gente dar uma call, acreditando que ela respeitaria o suporte, tocaria no suporte e retraía, e a gente teria uma vitória, entendeu? Então olha o que está acontecendo, olha lá, o Carlos até comemorou, ó. Rompeu a LTB, rompeu a resistência de cima e está rompendo esse topo aqui, ó. Olha como ele está terminando acima, ó. Deixa eu colocar essa linha aqui, vou botar ela de vermelha, não, bota ela de vermelha, representando a resistência, como se fosse uma resistência. Ó, deixa eu traçar aqui, ó. Ó lá, ó. Eu tenho comprado lá na 807. Show de bola, Alexandre. Para M15, né? Ó, tá vendo, pessoal? Puxei essa linha aqui para mostrar para vocês que aqui tem um topo formado, ó. Olha como ele rompeu esse topo. Ele já ultrapassou esse topo. Ele já rompeu a resistência. Ele já rompeu a LTB. E ele tá terminando uma vela de força. É bem provável aqui que ele continue subindo. Este sinal aqui rompeu o teto de casa. É mesmo, Júnior. Então tá vendo? Olha só como
como ele está rompendo. Então a tendência aqui é que a próxima vela continue subindo. A probabilidade é essa. Ô X-Espírito, e se na próxima vela ela derreter, velho? Se ela subir aqui, terminar cá em cima e a próxima vela ela derreter. Se a próxima vela derrete, aí a gente vai torcer para que ela respeite o suporte que era uma resistência. Ou seja, uma resistência que se transformou em um suporte. Aí sim, possivelmente vai buscar a 100 da FIBO ou uma resistência próxima. Justamente. Mas a questão, Rafa, é o seguinte. Ó lá. Terminando com a vela de força, tá vendo? Ó o comportamento dessa vela, pessoal. Ó o comportamento dessa vela. Então o comportamento do candle mostra para você o que é que vai acontecer nos próximos. Acho que vai romper e continuar subindo. Tudo indica que sim. Porque o que é que acontece? Nós temos um topo aqui, né? E nós temos um topo aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui de vermelhinho. Nunca vi uma LTA e LTB serem rompidas e o mercado voltar. É verdade, Honorato. Verdade. Por isso que a gente está favorável até agora nesse sinal de meia-noite e 35 aí do nosso amigo Júnior. Olha só, pessoal. Ó, aqui é um outro topo, ó. Aqui tem um topo formado, aqui tem, falei 100 da FIBO, mas na verdade é a 161.8. Ó, tá vendo? Ó, aqui é um topo, aqui é outro topo. Ele já rompeu o primeiro topo, que foi formado aqui, ele já rompeu a resistência, já rompeu o LTA e tá buscando esse topo de cá e a 100. Se ela rompe aqui, velho, e a vela de meia-noite e 30 rompe aqui, pô, a probabilidade de a vela de meia-noite e 35 continuar subindo é gigantesca. E a gente buscar a vitória de primeira no sinal de meia-noite e 35. Vocês estão vendo que como é que quanto mais confluências vocês buscarem, quanto mais confirmações vocês buscarem, mais assertivo vocês vão ser nos sinais. E aí vocês vão pular os famosos galinhos, vocês vão pular os lóis que tem no meio, entendeu? Então agora a gente tem que esperar. A gente tem que esperar o comportamento dessa vela que antecede o sinal, para a gente saber qual é a tomada de decisão que a gente vai ter na vela do sinal, que é a vela de meia-noite e 35. Chesp, acho que sua FIBO está com 3 horas antes. Não está não? Deixa eu ver. 10, 11, 12. É 2 horas e meia. Meia-noite 30, né? 11h30, 10h30. Ó, Júnior tá acreditando que vai pro Martingale 1. Meia-noite e 35. Já matei aquele Lois que tinha pegado mais cedo. Entrei com força desse Euro SD agora. Show de bola. Então o que é que pode acontecer aqui, galera? Ó, se ele não rompeu esse topo, né? Ele já rompeu a 100 da Fibonacci. E a gente sabe aqui que segundo o nosso operacional da Fibo, quando ela vem de baixo para cima, que ela rompe a 61 ou a 100, a próxima vela tende a cair. Então o que pode acontecer aqui, pessoal? Duas coisas. Primeiro, ela pode subir, romper esse topo, buscar 161.8, terminar com força e dar vitória para a gente no sinal de meia-noite 35. Como ela pode respeitar o rompimento da 100, né? Não romper esse topo aqui. Eu não procurei uma resistência aqui em cima, mas provavelmente deve ter. Alexandre, se puder me ajudar aí, eu te agradeço. Uma resistência aqui acima, próximo da 61.8, né? Então se ele respeitar esse topo aqui, se ele respeitar esse topo, né, e ele respeitar a possível resistência que tem aqui, vou esperar só o Alexandre passar pra gente. O que vai, ó lá, 840. Ó, 840 tem uma resistência. Aqui, ó. Vou colocar de vermelho ou de amarelo. Ó lá, aqui tem uma resistência, ó. Ele respeitou a resistência, ele não rompeu o topo. Rompimento da 100 da Fibonacci, né? A próxima vela tende a cair, é o que está acontecendo. Então o que vai acontecer aqui? Vai fazer um pullback, justamente, Honorário. Justamente. E ele pode sim também respeitar essa resistência que foi rompida, que virou um suporte.
aí sim fica favorável para a gente dar esse call no sinal de meia-noite e 35. Então vocês estão conseguindo compreender, pessoal? Que quanto mais confirmações você buscar dentro do mercado, mais chances vocês vão ter de dar gain de primeira dentro dos sinais, independente da lista que seja. Eu estou falando isso para a lista do X-Espírito não, pessoal. Vocês podem pegar a lista de qualquer sala aí. Hoje o que mais tem é sala de sinais, de opções binárias. Entendeu? Você pode pegar uma lista aí, ó, de qualquer sala, faz o teste para você ver que eu não estou mentindo. Entendeu? Pega aquela lista, né, da sala que você ouviu o seu colega falar mal, né? Sempre tem um engraçadinho, né, para falar mal. Que falou mal lá da lista do colega, que falou que a sala não presta, né, isso e aquilo, que os sinais só dá loss. Pronto, pega essa lista aí, que a galera tá falando que só dá loss, que os sinais são uma porcaria. Pega essa lista, pega um sinal dessa lista e usa essas confluências a favor do sinal para vocês verem se você não vai dar vitória ou não. A vela do sinal pode abrir próximo da resistência que passou a ser suporte, e ela romper esse suporte novo. E só depois ela no martingale ter o call. Mas vamos esperar para ver. Verdade, Júnior. Vamos terminar para ver. Então, como eu estava falando, galera, pega uma lista dessa aí. Pega um sinal dessa lista e usa essas confluências que eu estou explicando para vocês aqui a favor do sinal. E depois vocês me falam se deu loss ou se deu gain. Para você ver. Se foi gain de primeira ou se foi gain no martingale 1. Então o que o Júnior está falando aí é uma coisa correta também, entendeu? Se ela termina com vela de força e a vela do sinal nasce em cima do suporte, que era uma resistência que foi rompida, a probabilidade de ela romper é muito grande. Então assim, eu acredito que não caberia o risco de você dar uma call. Aí, o sinal está acontecendo agora, o sinal. Olhe como ela nasceu em cima do suporte. Ela nasceu em cima. Olha como ela nasceu em cima do suporte. Olha como a briga já começou, tá vendo? Por enquanto ela está respeitando. Mas ainda assim eu digo a vocês que não valeria o risco. Pode dar gain de primeira? Pode. Mas também pode ir para o martingale 1. Por quê? Pelas confirmações que eu falei aqui para vocês. A vela de força, a vela do sinal nasceu em cima praticamente do suporte, que era uma antiga resistência que foi rompida. Entrei bem de leve, acho que vai subir e respeitar o suporte. Aí, ó, tá vendo? Rafael preferiu correr o risco de acreditar que ela vai respeitar o suporte, que foi uma antiga resistência rompida, por essa vela aqui, ó. Entendeu? Mas o fato de ela ter nascido em cima do suporte, ela pode romper. Agora sim, além de o Rafael estar acreditando que ela vai respeitar o suporte, tem a questão do pullback também aí, né, pessoal? Foi arriscado sem dúvida, por isso entrei baixinho. Aí, tá vendo? Ó o que M1 tá mostrando pra gente, tá vendo? Ó, você vê que a vela de M1, a primeira vela de M1 do sinal que o nosso amigo passou, você vê que ela terminou já rompendo o suporte, né? Você vê que M1 também nos diz muita coisa, viu, pessoal? Como eu mesmo falo para vocês, pô, o sinal é de M5, mas não tem por que ficar preso só no M5. Você pode traçar uma resistência e um suporte M15, M30. Você pode ver o comportamento das velas em M1, porque existem vários tempos gráficos. Não existe só M5. Quando começa assim perto de um suporte ou resistência, geralmente rompe. Sim, foi o que o nosso amigo falou. Justamente, foi por isso que o Rafael foi com mão baixa. Porque ele sabe que isso aqui é uma operação arriscada. Ela pode respeitar o suporte como ela pode romper. Ele acreditou num pullback e no respeito ao suporte. Mas ele foi de mão baixinha. Por quê? Porque ele sabe que é uma operação de risco. Ele sabe que ela pode derreter, romper o suporte e ele vai ter que ir por um possível martingale. E M1 tá parecendo que virou resistência. É verdade, Rafa.
Pode terminar acima do suporte, mas ela não terá muita força para subir. Se der um info, será um infarto. Ó, terminou um doji. Ó, a vela de M1 termina um doji, tá vendo? É, e ainda tem isso, Piedade. Tem isso ainda. O Rafael que entrou aí com a mão baixa, né, pode dar bom pra ele, mas se der bom aí, pode ser que seja um infarto, né? Você vê que ela tá numa briga terrível. Entendeu, pessoal? Então, quando eu tô falando isso pra vocês, de usarem isso a favor dos sinais, é em relação a isso aí mesmo. Ó. Vale a pena correr esse risco? Acredito que não. Entendeu? Porque são muitos sinais durante o dia. E com 3, 4 sinais, 5 sinais apenas, você bate a meta. Então assim, por que ficar correndo risco? Entendeu? Por que ficar indo um sinal atrás do outro, naquele desespero? Entendeu? E aí muitas das vezes fica nessa briga aí, você não sabe o que vai acontecer. Você fica com medo de tomar loss. Pô, foi pro martingale, às vezes perde o tempo do martingale. E aí fica no prejuízo. Entendeu? Então assim, não vale a pena. Eu acredito que não vale a pena correr esse risco. Entendeu? É isso, Rafael, justamente. É o famoso tô rico, tô pobre, entendeu? Então assim, não vale a pena, pessoal. Não vale. Eu acredito que vocês devem buscar um sinal, né, que tenha 2, 3, 4, 5 confirmações. E no momento que tiver todas essas confluências, você aí sim poder fazer uma operação segura. Você poder abrir uma ordem de compra ou venda. Ó, o Luan falou que o sinal de meia-noite 45 tá chegando. É, mas é M15, né, velho? M15 a gente vai... Eu já analisei aqui com o pessoal. Acredito que vocês já entenderam que isso funciona para qualquer tempo. Funciona para M1, para M5, para M15, né? Então a galera que for entrar no sinal de M15 aí, pode analisar também da mesma forma, galera. Ó lá, o infarto, tá vendo? Nos últimos 5 segundos ela subiu, deu bom para quem entrou. Então, tá vendo? Deu de primeira. Então o Rafa aí pegou bem. Rafael ficou no tô rico, tô pobre. Nos 5 segundos finais ela deu aquela correção e deu bom de primeira. Mas foi como ele mesmo falou, ele entrou com mão baixa. Por quê? Porque ele sabia que foi uma operação arriscada. É isso mesmo, Júnior. Entrar em call nessa sinal acima do suporte é ser assassino. Então, mas só que você vê que o Rafael foi um assassino consciente, né? Ele entrou, mas entrou com a mão baixinha. Porque ele sabia que ela poderia ser rompida. Rafa, isso aí mesmo, tá ficando bom. Pena que foi na demo. Conforme disse, foi um infarto. Isso aí mesmo. Entendeu? Eu ia entrar no put com mão pesada. Ia perder. Não, esquece esse negócio de mão pesada, viu, pessoal? Nunca esqueça de respeitar o seu gerenciamento. Porque nesse mercado, se tem uma coisa que persegue a gente, é um satanás que fica aqui colado com a gente, só esperando a gente fugir do gerenciamento. É incrível. Fugiu do gerenciamento, a gente toma ferro. É uma coisa assim incrível, véio. Parece coisa de outro mundo. Né? Então cuidado com com essas mãos pesadas aí, viu, galera? A não ser que eu fale, a não ser que eu dê autorização, né? Falar, ó, pessoal, aqui é um sinal prêmio, ó, aqui tá com bastante confirmação, podem pesar a mão um pouquinho, pode colocar 2% da banca, entendeu? Tem os momentos certos de você pesar a mão, galera. Então não é... Cuidado, muito cuidado com esse pesar a mão aí também. Muitas das vezes é bom de ser mão de alface. Viu? Mão de alface preserva nosso dinheiro. Ó, o Júnior tá falando que os traços estão perfeitos. Mas é isso, né, Júnior? É buscar confirmações, né, irmão? Agora acho que busca resistência de novo. E se buscar, vou de put. Verdade, Rafa. Então aqui ela tá querendo buscar essa resistência aqui, pessoal, ó. Então quando ela tocar nessa resistência, vocês podem dar um put. Tá bom? Pode dar o punch junto com o Rafa aí. Isso aqui é price action. Tô há uns 3 dias ganhando e perdendo. E só com mão fixa. E aí fico sempre perdendo alguns centavos. Cuidado então. Com este par e estes traços, dá pra operar todo dia neste... É verdade, Júnior. Eu conheço um cara que faz muito dinheiro todo dia só com EURUSD, irmão. Só no único par de moeda. Basta vocês saberem analisar, pessoal. Por isso que essa aula está sendo gravada e vai estar subindo para o nosso canal do YouTube, né? Para que vocês possam assistir, reassistir quantas vezes forem necessárias, né? Para que vocês fiquem afiados nessas análises e possam ser mais assertivos para que a gente possa cumprir aquela nossa missão, né?
da comunidade do espírito se transformar invicta todo santo dia, a gente poder dar 80-0, 40-0, 50-0, né? Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. 840. Isso mesmo, Júnior. É uma resistência de M15 na 1.10.840 que o nosso amigo Alexandre passou pra gente aí. Ronei. Boa madrugada, galera. Entrarei agora. Tá sendo gravado? Tá sim, Ronei. Se não subir hoje ainda, porque eu tô muito cansado, velho, amanhã pela manhã já tá subindo essa aula lá pro nosso canal do YouTube, viu? Vocês vão poder assistir quantas vezes forem necessárias até ficarem afiados no nosso operacional. Às vezes eu faço mesmo. É isso mesmo, gente. Opero apenas em um par. Não, mas é show de bola, velho. Operar com um par só de moeda é show de bola. Rafa, Thomas, talvez seja melhor você analisar melhor as entradas e não entradas cegas. Melhorando as entradas, com certeza vai melhorar seus resultados. Com certeza, isso aí mesmo, Rafa. Isso aí mesmo. Por isso que eu fiz questão de gravar essa aula de hoje. Para que vocês usem o nosso operacional. Você vê que tá tudo aqui, pessoal, ó. Tá tudo gravado. Opa. Tá tudo gravado aqui. Como eu tracei a Fibonacci, mostrei tudo bonitinho para vocês. Fui lá em M15, voltei em M1 e tô operando em M5. Tracei, então vocês viram traçando a LTB. Vocês viram traçando aqui as linhas dos topos que foram formados da correção. Vocês sabem que o gráfico são formados de topos e fundos, né? Expliquei aqui quantas horas mais ou menos de antecedência você deve traçar a Fibonacci, a LTA. Entendeu? Você vê que está sendo uma aula bem bacana. Conteúdo incrível, parabéns, irmão. Valeu, Gabriel. Eu que agradeço a confiança, irmão. Mão fixa é top. Se as entradas também forem... Na verdade, Rafa. Foi aquilo que a gente conversou mais cedo, hein? Lembra? Vamos buscar isso aí, velho. Vamos buscar mão fixas aí em price action, junto com o nosso operacional. Né? Eu também preciso aprender isso. Toma um café bem forte e vai dormir. Descansar às vezes é bom. É isso aí mesmo, gente. Vou descansar assim pra gente voltar afiado amanhã, velho. Atualiza a FIBO de 15 em 15 minutos. É bom, chefe? Isso, Iago. Pode ser. Mais ou menos isso aí mesmo. Então agora aqui são 00:45, né? Você poderia atualizar a Fibonacci aqui pra... 20, meia-noite. Nesse caso aqui você poderia... Você já traçaria ela aqui numa tendência de alta, né? 10h30, 11h30, 00:30, ó. Então aqui, ó, você já poderia aqui inverter ela, ó. Fundo do pavio de 10h30, né? E topo do pavio de 00:25, que foi onde formou um novo topo. Você vê que ele se formou um novo topo aqui, ó. Um novo topo, pessoal, comparado a esse topo aqui, viu? Comparado a esse topo aqui, não. Payout em binário está maior. Sim, verdade. Tá top, 87%. Ganhando essa 840 eu paro, só para terminar o dia positivo, mesmo que pouco. Sim, Thomas, também aconselho você, vai descansar. Vai descansar e amanhã você volta com tudo para buscar a meta, meu irmão. Ô Iago, 10h45 dá no mesmo, velhinho. Ó, 10h45, 10h30, 10h45, não mudou muita coisa. Tá vendo? Continuou no mesmo lugar. Vê lá na binária, Chesp. Opa, aí, show de bola. Ó, binário tá favorável, hein, pessoal. Tá melhor, 93%. Mas não seria traçado lá no pavio de cima, fiquei perdido agora. Não, ó, o Iago, dá no mesmo, velho, ó. Vou traçar uma linha horizontal aqui pra você, ó. Tracei uma linha horizontal. Vou botar ela de branco, pra ficar melhor. Pronto, tá aqui, ó. Você puxou aqui na ponta do pavio, tá vendo? Mas se você puxar aqui na direção da vela de 22h50, de 22h40, ó, não fez diferença. O que importa é que ele continua na linha do pavio. O que você não poderia fazer era isso, ó. Ou isso, ó. Aqui, aí você estaria errado. Mas no momento que ele está na mesma linha do último fundo, tá tranquilo. Ó, se você vier pra cá, pra cá, você vê que não vai mudar muita coisa. Tá vendo?
Quer dizer, não vai mudar muita coisa não. Você vê que não vai mudar nada. Ele vai continuar nesse topo aqui. Ah tá, eu achei que teria que ser lá em cima, entendeu? Na vela de 22,45. Não, mas ó, 22,45, tá vendo? Aqui, pronto, aí você vem aqui, ó. Você vem aqui pro topo da vela de 22, ó. Você vem aqui, ó, pro fundo da vela de 10,45. Tá vendo? Mas como que você vai colocar aqui no fundo da vela de 12,45 se essas velas aqui já romperam? Ó, desceu aqui e rompeu. Ele não veio até aqui e subiu. Ele rompeu. Então, como você colocar a Fibonacci aqui? Apesar que quando você coloca aqui, ele não faz muita diferença lá no topo, mas ele faz diferença na 23 e na 61. Entendeu? Então, lembre que é formado de topos e fundos. Então, se ele já rompeu um topo ou um fundo, não faz sentido você colocar aqui no fundo dessa vela. Tem que ser aqui embaixo. Por isso que eu tracei até aqui. Aí você falou, ah, não teria que ser na vela de 22,45? Ah, tá bom. Então você arrasta um pouquinho pro lado. Mas assim, não. É no último fundo. O último fundo foi aqui? Não. Ele derreteu e veio pra cá. Olha o último fundo que foi formado aqui, ó. Foi esse aqui que foi formado o fundo. E depois ele subiu. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. E riscar aqui pra vocês entenderem, ó. Ó, o zoom é bacana, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo? Esse aqui que foi o último do fundo. Ó, não foi o de cá. Deixa eu só voltar aqui. Opa, pera aí. Tá ficando muito perdido em situações como essa. Então, agora você já não vai mais ficar. Tá vendo? Deixa eu... Salvou aqui, galera. Deixa eu... Será que ele vai... Ah, não, ele não tá correndo, vou ter que apagar aqui. Mas você tá vendo que o último fundo foi esse? Cadê a borrachinha? Aqui, apaguei. Deixa eu botar agora aqui. Vai ser gravada esta live? Já tá sendo gravada já, Diegão. Já tá sendo gravada. Ó, aqui, ó. Então você falou da vela de 10,45, não foi, Água? Então, 10,45 tá aqui, ó. O fundo da vela. Então, ó, tá aqui. Mas olha aqui o outro fundo que já foi formado. Já foi rompido faz tempo. Então não tem lógica você traçar a Fibonacci. Não faz sentido você traçar a Fibonacci de cá. Sendo que aqui já teve um novo fundo. É a mesma coisa que você querer traçar. É a mesma coisa de você querer traçar a Fibonacci. Um exemplo, se fosse uma tendência de baixa. Não. Se fosse uma tendência de baixa mesmo. Que você traça de cima para baixo. É isso mesmo. Pessoal, tendência de baixa, traça a Fibo de cima para baixo. Tendência de alta, traça a Fibo de baixo para cima. Então, se fosse a tendência de baixa, que você fosse traçar a Fibonacci de cima para baixo, era a mesma coisa de você querer puxar a Fibonacci daqui, ó. Sendo que aqui já teve um novo topo. Como é que você vai puxar daqui se aqui já foi rompido faz tempo? Entendeu? Não tem sentido. Então, basicamente é isso. Deixa eu apagar aqui para não sujar um pouco nossa tela, porque está sendo gravado. Diego, vai pro canal só do YouTube. Não, alguém está falando alguma coisa aí. Eu também tinha essa dúvida, acabei de redescobrir a Fibo. Pô, que bom, João. Vai mandar lá no grupo? Não, Diegão, vai estar no nosso canal lá do YouTube. Já está inscrito? Se não tiver, corre, velho. Corre e se inscreve logo. Estamos chegando já a 200 inscritos, viu, pessoal? A primeira meta do Chesp era 100 inscritos, vocês já botaram para quebrar aí, que já está chegando a 200. Thomas está perguntando, ali podia ter sido uma cal? Aonde? Essa vela aqui, Thomas? Não, aqui eu não arriscaria uma cal não, velho. Aqui eu não arriscaria uma cal não. Porque houve um rompimento de um suporte. Rompimento do suporte, vela de força. Olhe como a vela olhe como a compradora terminou. Entendeu? Com um pavio e bem fraca. Entendeu? A vela vendedora nasceu acima dela e derreteu, rompendo o suporte que era uma antiga resistência. Então aqui já se formou a resistência. O que caberia aqui, o que poderia caber aqui era um punch, acreditando que ela vai tocar, que ela já tocou na verdade, né? Ela pode retrair aqui e continuar descendo. Quase um doji. Justamente, pode ser um pullback, mas tão arriscado quanto aquele outro que entrei, justamente. Dei um punch na conta demo.
Ah, sim, entendeu, Thomas? Então, pessoal, todo mundo está conseguindo compreender aí? Tá todo mundo com X-Espírito aí até agora? Né? Jamila, pessoal aí, a galera tudo. Então, decidi gravar logo aqui essa aula. Pronto, já não vai ter mais esse problema, né? Para quem estava aí com dúvidas no nosso operacional, já não vai ter mais problema com isso. Já vai conseguir agora analisar nossos sinais perfeitamente. Pessoal que participa de outra sala de sinais aí, pô, usa esse operacional, galera, lá em outras salas aí, em outros sinais que vocês costumam pegar, né? Porque eu não quero ver ninguém tomando loss, né? Tomando hit, jogando o seu lucro todo fora em 15 minutos de operação, entendeu? Se tomar loss, se dá o stop, para, respeita o gerenciamento, volta no outro dia para recuperar, entendeu? Esquece esse negócio de agir na emoção, porque vocês podem acabar se dando mal. Até acho que vai dar um pullback e fechar no verde, mas não quis arriscar novamente. É verdade, Rafa. Payout de binária caiu, olha lá, caiu de novo. E quem tá trolando demais, velho. Tá foda operar hoje aí. Na verdade, desde segunda-feira, né, velho? Desde segunda-feira, nós estamos agora aqui, já estamos na quarta-feira, né? Já passou de meia-noite. Hoje já é quarta-feira, mas desde segunda-feira e desde o feriado lá dos norte-americanos, que ela já... E foi na segunda-feira, não foi, pessoal, o feriado? Foi na segunda-feira, foi, que a Equiopt abriu até o OTC, em pleno 2 horas da tarde, porque o mercado fechou. Então ela já tá trolando aí, já vem uns 2 dias trolando. tá demais, velho. Tem um sinal de uma sala aqui, AUD-USD Put a 1 hora. Pronto, então vamos analisar ele rapidinho, para poder encerrar aqui a nossa live. AUD-USD, mas vamos pro digital, que eu acho que o digital tá melhor. Cadê o AUD? O AUD-USD não tem na digital. Vai ter que ser na binária mesmo. Não recomendo que opere com menos de 80%, mas começou uma análise, né? Olha lá, deu pullback. Deu pullback no USD, tá vendo? Deveria ter arriscado, né Rafa? Chefe, só pode compartilhar nesse grupo os seus sinais, ou o pessoal que tiver outros sinais pode compartilhar no grupo do X-Espírito Trader? Não, João, não compartilhar não. O que eu quis dizer é que eu sei que tem pessoas na nossa comunidade X-Espírito que participam de outra sala de sinais aí, entendeu? Que costuma pegar sinais de várias salas, entendeu? Para quem costuma fazer isso, eu estou falando que é para usar o nosso operacional a favor desses sinais que vocês pegam em outras salas aí, entendeu? Para que vocês não tomem loss, para que vocês não fiquem no prejuízo. Mas compartilhar lá no grupo não, pô, é proibido. Até porque a outra sala que você participa aí, eu tenho certeza que o dono dela não permite que você compartilhasse meus sinais lá. Tenho certeza disso, que ele não ia permitir. Então vamos aqui no AUD-USD. E agora acho que derrete de novo. Vamos no AUD-USD aqui rapidinho, pessoal. Ó, é o sinal agora 1 hora da manhã, né? Já ajeitei aqui o tempo. Entendi, eu não participo de outras salas não. Ah, show de bola. Ah, tudo bem. Tranquilo. Então vamos lá, galera, ó. O sinal é agora 1 hora da manhã, né? Então 2 horas de antecedência, eu tô falando aí de 11 da noite. Então a gente vai procurar aqui, ó lá, o topo, ó, o último fundozinho aqui, 10h40, 10h45, né? Então eu tô falando aí de 2 horas e 15 de antecedência, não tem problema, galera. 15 minutinhos de tolerância, né? Não tem problema. Eu sou 100% X-Espírito. Ô, irmão, obrigado, velho. Obrigado demais pela confiança, irmão. Não tenho nada contra também se você fosse de outra sala, entendeu? Tem gente aqui na nossa comunidade que participa de outras salas aí. Também não vejo problema nenhum nisso, galera. Viu? Pelo amor de Deus. Não vejo problema nenhum. Eu só não quero que vocês tomem ferro e percam dinheiro. Só FIBO, suporte, resistência e padrões de vela. Top demais. Eu fiz curso que tinha vários indicadores. Volume, médias móveis, coisa pra caramba, que ficava até zarolho de tanto indicador. Chefe, sou seu fã e da sua equipe. Valeu, irmão. Não precisa nada disso. O básico funciona demais. Entendeu? Então, olha lá, galera, ó. Fibonacci de baixo pra cima, né? Porque você vê que se você for puxar com 2 horas de antecedência, esse comportamento de quem é foda. Justamente. Olha lá, derreteu legal, tá vendo, galera? Então, é o que o Rafa tá falando. Ele tá estudando o comportamento dos candles, que foi o material que eu passei para ele estudar. E ele tá sendo bem disciplinado e tá se dando bem. É o que eu falo para todo mundo.
Entendeu? Então estudem. É a melhor coisa que vocês vão fazer. Ó, abaixo da 23. Aí o nosso amigo Sharif já passou aqui um suporte pra gente na 398, galera, ó. Vamos lá na 398. Aí, ó, 63398. Vou colocar aqui de amarelinho, né? O Sharif, já que você tá nos ajudando aí, meu amigo, pode buscar aí também uma resistência pra gente aqui, próximo a 0, por favor. Então, galera, ó, provavelmente aqui é uma resistência de M15, não é, né, Sharif? Acredito que seja uma resistência de M15. Isso mesmo, então, justamente, olha lá, ele traçou M15, voltou para M5, né? Então falta 1 minuto para a vela terminar. O AUD USD é uma cal, 1h da manhã, né? Então ele traçou aqui. A gente vai o que buscar agora? Ó, se a gente for buscar aqui no mercado macro, né, a gente pode traçar aqui uma LTB. Poderia ser daqui de baixo também, não tem problema, entendeu, pessoal? Ó, daqui de baixo. Então aqui... Ah, é put, Juliano? Oh, perdão, meu amigo. Pensei que era uma cal. Eu entendi você falando cal. Perdão. É um put. É um put agora. Ó. O Júnior passou pra gente aqui, ó. 441. M15, Júnior. 441 tem uma resistência aqui, M15, ó. Olha lá, bem em cima da 0, pessoal. Essa é realmente a ideia. É de que quando você traça a Fibonacci, a 0 se transforma em uma resistência. Quando for numa tendência de baixa, né, a 0 se transforma num suporte. E você vê que ela está bem em cima mesmo. Então, onde é que a gente tem um topo aqui, pessoal? Ó, nós temos um topo aqui que foi formado. Tá vendo? Ó, um topo aqui. Deixa eu duplicar aqui, ó. Ó. Opa, peraí. Opa, peraí, não tô conseguindo. Ah, pronto. Ó, tem um outro topo aqui também, tá vendo? Olha lá, que bacana. Topos e fundos. Ó, um fundo aqui, tá vendo que foi formado. Então segue tanto para os topos e fundos, ó. Show de bola. Então já tá acontecendo um sinal. Então o que é que tá acontecendo aqui, ó? Eu não entraria também. X-Espírito, você entraria aí no punch? Seguindo o sinal de 1 hora, o DUSD punch? Não entraria. Aqui eu esperaria ele tocar. Isso, Juliano, justamente, meu amigo. Justamente. O suporte é bem na 0 da Fibo. É bem na 0 da Fibo? Não, suporte não, Thomas. Resistência. Resistência. Suporte é cá embaixo. Entendeu? Aí o que é que eu esperaria aqui? Eu esperaria ele tocar na linha de LTB. Acreditando que ele respeitaria a LTB aqui, ó. Tocou na LTB, daria um punch. E esperaria a retração. Se ele rompesse a LTB, eu esperaria tocar na resistência e daria um punch acreditando na retração também. Entendeu? Basicamente é isso. Mas aqui, irmão, ó, ele tá em meio termo, velho. Entendeu? Ele tá em processo de indecisão, ó. Ó como ele tá indeciso. Ó como ele fica, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele pode simplesmente explodir para cima e dar loss, como ele pode explodir para baixo e buscar o suporte e dar gain de primeira. Mas e aí, vai correr o risco? Você acha mesmo que vale a pena? Pô, eu acho que não vale. Eu deixaria o sinal passar. E ó, e ele tá com cara de que vai com martingale. Então se ele der loss aqui, pessoal, for buscar LTB, né? E você não entra, você espera tocar na LTB ou na resistência para dar um punch, você acaba de matar o primeiro galinho. Mas formou um martelo na vela anterior. Indicador de reversão. Mas realmente está brigado. Aí, ó. O que o Rafa tá falando aí é o comportamento do candle. Que é o que? É mais uma confluência que você pode ter. Então aqui se formou um martelo, né, onde ele indica reversão. Ou seja, significando que a próxima vela termina vermelha. Dando punch de primeira. Mas eu acredito que não vale a pena correr esse risco. Boa, não vale a pena arriscar. Já deu 2 toques na LTB, no próximo ele rompe, né? 2 toques na LTB? Não, ele não tocou na LTB ainda. Ah, sim, entendi. 2 toques. Não, na verdade, de onde eu puxei aqui, deixa eu ver.
É, verdade. De onde eu puxei ele deu 2 toques. Não, a terceira não, o Thomas. A terceira ele pode respeitar, os famosos 3 toques. 1, 2. Na terceira você pode pegar retração também. Na quarta, aí já corre risco de romper. A terceira aqui pode romper? Pode, mas só que a probabilidade é que no terceiro toque dê bom. Que você dê um punch aqui e dê vitória. Entendeu? Agora se ele já tocou 3 vezes, se ele já respeitou, né, 3 períodos, aí a quarta é arriscadíssima. A quarta ele pode romper. Isso aconteceu lá no EuroSD. Se você vier no EuroSD aqui, você vai confirmar isso. Você pode confirmar isso daí. Talvez. É porque eu puxei aqui de pouco tempo de período, ó. Mas se eu puxasse daqui de onde o Iago falou, lá de cima, né, ele poderia acontecer a mesma coisa. Se eu puxasse aqui dos pavis. Entendeu? 1, 2, 1, primeiro toque, né? Aqui já é onde eu puxei, primeiro toque. Aqui não chegou a tocar, chegou próximo. Aqui também chegou próximo, mas não tocou. Ó, aqui ó, no segundo toque ele rompeu, fez um pullback. E aí depois, meu amigo, ele partiu a 1000. Não voltou mais. Rompeu mesmo com tudo. Então por isso que eu falo, pô, vai romper LTB? Vai romper LTA? Velho, isso aí só é uma confirmação. Entendeu? Não tem como ficar só em uma confirmação. Tem que buscar mais de uma confirmação. Então, deu pra ficar claro aí, galera? Espero que sim. E se não ficou claro, no momento que eu subir essa aula aqui no canal, assiste quantas vezes for nessa aula. Deu lois, tá vendo, Juliano? Deu lois, velho. Deu lois. Aí iria pro famoso lá. E olha como ele sobe. E aí o cara entra cego no sinal, irmão. O cara toma ferro, velho. O cara toma ferro. Entendeu? Ele entra cego no sinal, toma ferro. Olha lá, ele vai tocar na LTB. Tá vendo? Ó. Ele vai tocar na LTB. Tocando mais uma vez aí, eu vou entrar no punch. Opa, por pouco aqui eu não jogo o tempo de inspiração errado. Ó, aqui agora é o Martingale 1. Nossa, puta que pariu. O bom é esperar e entrar quando tocar no suporte. Entrar só no Gale 2. Não, na resistência, que você quer dizer. Isso, buscar resistência, justamente. Aqui eu entrei no Gale 1, né, o que seria o Gale 1. O que seria o Gale 1. Entrei como primeira entrada, acreditando que ele vai respeitar a LTB. Mas possa ser que ele vá buscar resistência, dê lois, e aí eu busque no Gale 2 como Gale 1. Mas olha aí, se for um sinal que está indo para o Gale 2, você já matou um galinho, né? Você já matou um galinho. E para quem espera buscar a resistência, né, mataria nesse caso 2 galinhos, caso ele for para o Martingale 2. Então tudo isso, pessoal, são confluências, são confirmações. Tranquilo, Eliezer. Então já pega esse conhecimento aqui e já bota em prática. Porque o tempo já correu, a aula já ficou grande, já ficou extensa, né? Mas acredito que foi bem proveitoso. Acredito que isso aqui vai ajudar demais vocês, né? Porque é uma aula na prática, né, pessoal? Aqui é teoria com prática, né? Não é só teoria. Gale 2 já fica com a mão tremendo. Pois é, velho. Pois é. Tem um suporte em 432. Isso aonde? Aqui no AUD USD, Sharif? Em M5? Não busca resistência, eu acho. Eu também acredito que ele não tenha força para buscar resistência, não. Mas vamos ver, né? Ele nasceu sem pavio. Isso mesmo. Ó, o Sharif está dizendo que tem uma resistência aqui na 432, ó. Ó. Se ele tem uma resistência aqui, pessoal, mas é uma resistência de M5, né? Mas se o Sharif confirmasse para mim aí, se é uma resistência de 432, se o Sharif confirmasse para mim aí, pra gente, na verdade, né? Se é uma resistência que tá confirmando lá em M15, nos mercados macro, né? Os mercados mais fortes, significa que ele está respeitando a resistência e a LTB. Como não dar um punch aí, né? Eu só fui acreditando na LTB. Mas o Sharif acabou de me falar que tem uma resistência também em M5. Eu só peço que ele confirme em M15
M30 em H1 para ver se não confirma no pavio ou no próprio corpo da vela. Pô, seria muito interessante se ele confirmasse lá no mercado macro, né? Chesp, traçou a FIBO e SR aí, só esperar tocar no suporte ou na resistência para fazer a entrada, né? Isso com certeza, Iago. Nada de entrar às cegas no sinal, meu irmão. Não vale a pena você correr esse risco. Tá bom? Não vale a pena, velho. Acredite. Então, ó, por enquanto ele tá respeitando. Cadê o Rafa? Rafa tá aqui com a gente ainda? Tá. Pegou aí, Rafa? Essa análise? Tô aqui. Show de bola. Aula top. Acredito que vou pegar amanhã. Vai sim, vai sim. Peguei sim, mas não entrei nessa não. Ó, em M5, às vezes vale a pena esperar entrar nos últimos 2 ou 3 minutos. Sim, Juliano, com certeza. Ué, porque você tá esperando o comportamento do candle, né, velho? Então, por que entrar logo, faltando 5 minutos logo na mudança de vela? Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica. É jogar é o mesmo que jogar no cassino, né? Você não tem confirmação nenhuma, você só tem aquele 50% de chance que ela pode subir ou descer. E aí o que é que acontece aqui, pessoal? Ó, olha só que bacana o que é que tá acontecendo agora nesse sinal de AUD USD. Tô operando mais em M1, aqui deu IN. Pô, bacana, Sharif. Eu peguei a análise e a entrada. Ah, show de bola, Luan. O que é o mercado macro? É um mercado amplo, né, João? H1, né? M30. Então é um mercado mais denso, né? Você consegue ter uma visão melhor. Você vai olhar M5, M1, não tem como, né, velho? Então olha só, pessoal, o que é que aconteceu agora nesse sinal aqui para encerrar nossa aula. Olha só que bacana, Juliano. Você que passou esse sinal pra gente, preste atenção. Ó, segundo o padrão de cores, o dono da sala de sinais falaria o que para você, ó? Se ela derrete aqui e termina vermelha, ele ia falar para você, ó, pessoal, deu bom no Gale 2. Ó, foi o IN no Gale 2. Ou ela terminaria verde e ele falaria, pessoal, o sinal de 1 hora da manhã foi hit. Não é assim que acontece nas salas de sinais? Né? Então, mas aqui o que foi que aconteceu? Como a gente fez uma análise minuciosa, no Gale 1 do sinal, a gente esperou ela tocar na LTB e na resistência, deu um put, ela retraiu, ou seja, price action, retração em M5, ela terminou verde. Então, para o sinal, para a lista de sinal, ela daria loss, mas para a gente deu gain. Por quê? Porque a gente fez uma análise em cima do sinal. Então, vale a pena o que, pessoal? Fazer análise ou entrar cego? Fazer análise, isso é óbvio, entendeu? É óbvio que vale a pena você fazer uma análise minuciosa para que você pegue uma vitória, para que você abra uma ordem de compra ou venda de forma responsável, entendeu? Então alguém tem um PDF para estudar os comportamentos do candle? Ô Rafael, tá no nosso grupo de educação, velho. Eu costumo dizer que o nosso grupo de educação lá do Telegram é uma faculdade de opções binárias, né? Tudo que tem ali é o suficiente para você ficar milionário nesse mercado. Mas só que o nosso amigo, o seu xará, né, o nosso irmão aí, o outro Rafael, me deu a brilhante ideia de eu gravar as minhas aulas, né, esmiuçando os PDFs, os e-books que tem lá em formato de vídeo. Então a partir de amanhã eu já estarei começando a gravar já a primeira aula sobre o comportamento dos candles, o que é um martelo invertido, o que é uma estrela cadente, etc. Entendeu? O que é que significa? O que é que significa uma vela de reversão, uma vela de continuidade, o que são aquelas escadinhas que são formadas aqui, ó, aqui mesmo está se formando uma escadinha. Possa ser que ela termine verde e derrite lá, viu, Juliano? Possa ser que derrite lá no sinal de 1 hora da lista que você pegou aí, meu velho. Mas só que a gente driblou o hit e pegou um gain de primeira. Olha que bacana. Tá vendo? Mesmo porque tem alguns erros de gráfico bem toscos nos PDFs, né, Chesp? É verdade, Rafa. Tem que consertar aquela loucura ali, velho, para poder o pessoal entender melhor. Chesp, uma última dúvida, antes de se encerrar a live. Tenho bastante dúvida quanto à tendência do gráfico. Poderia explicar rapidinho? Pego das últimas 2 horas, isso? Isso. Se você for aqui, Luan, se você for aqui no mercado macro, ó, se você for olhar aqui com horas de antecedência, ó, tendência de baixa, tá vendo? Ele só tá caindo, Mas no momento que você traça a Fibonacci
um corredor de LTA LTB com 2 horas de antecedência, você vê que há 2 horas atrás ele valorizou. Ó, ele está corrigindo o preço, ele está valorizando. Então a mini tendência de alta, né? Ou a tendência de alta mesmo. Eu falo mini tendência porque eu estou puxando só de 2 horas, entendeu? Mas meio que nem existe essa palavra, né? Mini tendência. É só uma forma de a gente exemplificar, entendeu? Mas se for puxar de 2 horas aí, seria uma tendência de alta, entendeu? Como a gente está fazendo uma análise em cima do sinal específico, aí a gente classifica ele como uma tendência de alta, entendeu? Por isso que eu tracei a Fibonacci de baixo para cima. Chess vai começar a operar amanhã mais ou menos que horas? Não, amanhã é normal, o Thomas, às 13 horas, né? A live normal às 13 horas, tá bom? Hoje é que eu tive um imprevisto, né? E acabei trazendo a live para agora de noite, tá bom? Mas amanhã às 13 horas, vou descansar agora aí para amanhã a gente voltar com tudo, tá bom? Até mesmo porque tem muitas pessoas aí que tá dependendo da live para poder até levantar o capital para poder pagar a mensalidade do mês que vem da comunidade, né? Então pode ter certeza que amanhã vamos voltar com tudo. Se fosse um sinal para cá, mesmo sendo uma tendência de baixa na macro, seria uma boa? Sim, sim. Porque no micro, né, nos 5 minutos ele está em alta. Então você estaria a favor da tendência. Mas não é só isso, velho. Não é só isso. A favor da tendência só é uma confluência. Nunca fique baseado em uma só confluência. Busque 2, 3, 4, 5, 6, quantas forem necessárias. Eu dependo muito das lives para bater as metas. Tranquilo, Iago, não tem problema. Vai continuar acontecendo também. Tá bom? Independente da comunidade premium. Beleza? Galerinha, bom demais estar com vocês. Viu? Essa aula, como eu disse, foi gravada. Né? Vou estar editando ela aqui, subindo para o nosso canal amanhã. E vocês vão poder estar assistindo quantas vezes forem necessárias. Beleza? Então é isso. Nos vemos amanhã às 13 horas. Né? E acreditem, podem explorar esse conteúdo aqui o quanto for necessário. Se puderem assistir 10, 20 vezes, assistam. Mas eu quero vocês todos afiados, driblando todos os martingales e driblando todos os martingales e driblando todos os lois, beleza? E que todos se tornem consistentes e que todos batam suas metas diariamente e respeitem o seu gerenciamento. Nunca esqueçam disso, tá bom? Se vocês respeitarem as regras do mercado, e se vocês respeitarem o seu gerenciamento, né, de forma religiosa, ainda que tudo dê errado, no final vai dar certo. No final de 30 dias você vai estar positivo na sua planilha. Tá bom, galerinha? Então eu espero poder contar com vocês também, porque não adianta eu tentar ajudar vocês se vocês não se ajudarem. Beleza? Então é isso aí, tamo junto. Até amanhã. Bom descanso para quem vai dormir. Boa madrugada para quem vai pegar o madrugão. Beleza? Beijo no coração de todos e rumo ao topo, né? Juntos somos mais fortes. Valeu, um abraço. X-Espírito ama vocês. Tchau, tchau.